Irmãos, nós estamos numa sequência de palavras sobre o fim dos tempos, sobre o livro de Apocalipse, mas não só o livro de Apocalipse, mas outros livros também que relatam a respeito do fim dos tempos. Como meu objetivo é para mostrar para você em toda a Bíblia como ela fala a respeito do fim dos tempos. E na última mensagem nós estávamos falando a respeito de um período, só aqui para lembrar você do nosso timeline. Nós estamos vivendo essa era aqui, que é a era da igreja, que foi após a morte de Jesus Cristo. E falamos, baseado em Mateus 24, quando Jesus começa a explicar para os seus discípulos esse período aqui da grande tribulação, que é um período de 7 anos. Na verdade, a grande tribulação vai durar 3 anos e meio. Mas 7 anos é o tempo em que Israel faz a aliança com aquele que é chamado do anticristo, que vai ser um governante de renome, alguém muito persuasivo e muito influente, que as nações vão achar que ele vai ser um rei de paz. E é interessante que durante a semana, na célula, alguns irmãos me perguntaram: nós não vamos estar aqui para ver o anticristo? Olha, segundo a Bíblia, vai haver o arrebatamento antes da grande tribulação. Não fala ser logo no começo, eu imagino que sim. Mas é possível que às vezes nós até já saibamos, já tenhamos ouvido falar dessa pessoa que vai se manifestar como anticristo, mas obviamente ela ainda não ocupa essa posição de governo, que vai ser um governante de consenso em toda a terra. Hoje em dia ainda não existe essa pessoa, mas pode ser, por que não? Talvez que a gente já tenha ouvido falar dessa pessoa, só não sabemos quem ela é especificamente. Mas o fato é que aí ele vai fazer uma aliança com Israel no começo desse tempo, e no meio desses 7 anos ele quebra essa aliança, porque ele profana o templo, e aí começa a perseguição aos judeus, a perseguição à igreja, e a Bíblia fala que como nunca houve, nem nunca mais haverá na terra, vai ser essa perseguição. E no final dessa perseguição, Jesus aparece, Jesus vem para estabelecer o seu reino aqui na terra, o seu reino de 1000 anos, tá? Isso está lá relatado, irmãos, em Apocalipse 20, eu sei que é pouco falado, talvez seja a primeira vez que você escuta falar. Quem escutou pela primeira vez falar a respeito desses 1000 anos, do milênio, aqui nesses dias que a gente está pregando sobre Apocalipse? Então, Apocalipse 20, eu vou ler para você aqui, diz assim: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Ou seja, Satanás aqui no final da grande tribulação, ele é preso, tá? E durante 1000 anos ele vai ser preso. Então vai ser um governo de paz, vai ser um governo de paz de Jesus Cristo aqui na terra. Se você ler Isaías, o maior profeta do Velho Testamento que falou a respeito de Jesus, ele fala que esse governo, ele fala que Jesus vai governar do Monte Sião, e lá todos os povos vão ver e vão querer aprender do Senhor, vão querer conhecer o Senhor, de tão bom, de um rei tão bom que ele vai ser sobre a terra. Então, nesse período, Satanás vai ser preso. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Preste atenção, irmãos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, depois desse período aqui, Satanás é solto novamente aqui. A Bíblia fala em Apocalipse 20, no seu verso 3, que é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então ali, deixa eu avançar aqui direto para... Quando terminaram os 1000 anos, já no verso 7 falando, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcham por toda a superfície da terra e cercam o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. Ou seja,
enquanto tiver esse período do milênio, vão haver as outras nações, mesmo nações incrédulas, que passaram depois da grande tribulação, e o mundo vai continuar ocorrendo, mas vai haver o governo de Jesus Cristo. E após esse milênio, Satanás vai ser solto, e a Bíblia fala que ele vai enganar as nações. Veja, nós vamos estar reinando com Cristo aqui nesse período, mas fala que depois do milênio, Satanás é solto, e ele vai enganar as nações novamente, e essas nações vão fazer guerra contra quem, irmãos? Contra o povo de Deus. Estão ligados? Todo mundo atento? Vai fazer guerra contra o povo de Deus aqui. Então vai descer um fogo do céu. A visão que João teve, né? Mas um fogo do céu desceu do céu e as devorou. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Você sabe o que é interessante, irmãos? Que a ideia que se tem no mundo é que o inferno é o lugar do reino de Satanás. Eu já vi gente falar assim, não, eu prefiro fazer uma moral logo com o diabo, que lá no inferno, pelo menos eu vou me dar bem. Vocês não acreditam? Aliás, se você for ler material, por exemplo, dos satanistas, eles falam justamente isso. Ele fala, olha, da mesma forma que a luz governa, as trevas têm o seu governo, e Satanás tem os seus filhos e vai tratá-los bem lá no inferno. Mas a Bíblia diz claramente que Satanás também vai ser atormentado lá no inferno. Ou seja, ele não governa em lugar nenhum, nem no inferno. Na verdade, Satanás também vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, e também vai sofrer a punição eterna. Porque o único que governa é Deus, irmãos. E aí depois disso, depois disso vi um trono branco, e aquele que estava sentado, e a terra e o céu fugiram da sua presença, e não encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Ou seja, aí vem o que a gente chama de julgamento do grande trono branco, aqui onde também Deus irá julgar os mortos, né? E aqueles vão ser condenados e jogados no lago de fogo e enxofre. E aí a Bíblia fala que haverão novos céus e novas terras. Bem, eu estou situando você aqui dentro de um contexto geral, porque hoje nós vamos continuar falando desse período aqui, que é o período do milênio, porque Jesus Cristo nos manda nos prepararmos, na verdade, para esse período aqui, irmãos. Esse é um problema, você sabe, muitos crentes acham que a obra de Deus na nossa vida é apenas a nossa conversão. Sabe, essa é o grande paradigma das igrejas. Muitas pessoas acham que a conversão é a consumação da obra de Deus na nossa vida. Você fala, qual que é o objetivo de Deus para o homem? 99% das pessoas vão falar, é que ele se converta, não é isso? Mas Deus, quando criou o homem não precisava se converter. O homem não havia caído quando Deus criou. Deus criou o homem sem pecado. Então, o objetivo, e Deus não faz nada sem propósito. Então, o propósito de Deus para o homem não é a conversão. Aliás, eu vou contar uma história que ilustra bem isso, que simplifica as coisas. Imagina que você tem um filho, e esse seu filho você quer levá-lo ao shopping, você quer levá-lo para sair. E aí você apronta ele, coloca uma roupa específica para ir no shopping, e no momento em que você vai sair de casa, você se lembra e volta para pegar alguma coisa, e a hora que você vê, esse seu filho se sujou na lama. Ok? Eu pergunto a você, o seu filho sujo de lama, ele está apto para ir ao shopping? Você vai levá-lo com lama? O que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que pegar o menino, tirar aquelas roupas e dar um banho nele, para que ele possa cumprir o seu propósito inicial. Mas qual que é o problema? A criança começa a tomar banho e agora ele quer ficar só tomando banho, não quer mais sair. Então essa é a história de muitos crentes. A salvação, ela apenas corrige a lama que o homem fez. O erro, o pecado original. A salvação nos coloca no eixo novamente para cumprir um objetivo de Deus.
Mas veja, o propósito de Deus para nós não é que você fique tomando banho. Vocês estão entendendo o paralelo que eu estou fazendo? O objetivo de Deus não é a sua salvação, não. A salvação, ela só te coloca na posição para que agora você possa cumprir o propósito que Deus estabeleceu para você quando Ele criou a humanidade. Quando Deus resolveu criar o homem e colocar Adão, Eva e estabelecer a partir dali uma genealogia que chegou até nós, Ele tinha um propósito. E esse propósito momentaneamente não pôde ser cumprido por causa do pecado. Mas a solução, o antídoto é a salvação, irmão. Mas uma vez que nós somos salvos, nós temos agora que nos voltar para o objetivo que Deus quer para a nossa vida. Então Jesus, ele nos adverte, e é por isso que eu quero investir mais tempo falando a respeito desse período do milênio aqui, porque Jesus sempre advertiu os seus discípulos e os seus servos: estejam atentos e vigilantes, porque o dia e a hora ninguém sabe que o Filho do Homem há de vir. Ele está falando a respeito aqui da vinda em secreta. Não pode ser essa segunda vinda aqui, porque aqui ele fala que, como o raio que sai do Oriente ao Ocidente, todo olho verá a vinda do Filho do Homem. Mas Jesus está falando aqui quando ele vem como um ladrão, quando ele vem em secreto, quando as pessoas vão estar desapercebidas. E ele fala assim: bem-aventurado o servo que for encontrado fiel nesse dia aqui, porque o seu Senhor o porá sobre todos os seus bens. Amém? Então veja, irmãos, se Jesus nos advertiu, e ele não fala apenas uma vez, ele fala muitas vezes isso na Bíblia, é porque há algo que nós precisamos estar atentos a respeito disso. Então, hoje eu vou entrar, aliás, eu vou só recapitular com vocês. Irmãos, está tudo bem? Estou sentindo o pessoal meio disperso hoje. Está tudo bem? Vamos dar exemplo para as crianças, né? Mostrar que a gente presta atenção, né? E aqui nós falamos, né, algumas questões que muitas pessoas acreditam que esse período do reino aqui é a mesma coisa que a salvação. E não é, irmãos. A salvação, ela é um presente, ela é de graça, depende apenas que você aceite Jesus. Mas o reino, ele depende do seu esforço, ele depende de obras, depende da maneira como você definiu a sua vida. E nisso nós precisamos estar atentos e vigilantes. Então aqui, a Bíblia fala que a salvação é de graça, sois salvos pela graça, por meio da fé, porque é um dom de Deus. Mas o reino dos céus, ele é tomado à força, ele é tomado por esforço. O que mais? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna, ela é de graça, irmãos. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, mesmo que você invocar o nome do Senhor, todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Ou seja, não vai... Veja, é importante você entender isso. Nem todo aquele que é salvo, ele vai se qualificar para entrar no reino dos céus. Mas como assim, pastor? Eu achei que a salvação era para todo mundo. Veja, a salvação é para todo mundo. Mas o período do milênio, onde Jesus Cristo vai governar, somente aqueles que se qualificarem. Por isso que Jesus está nos advertindo. Jesus não está nos advertindo a respeito da salvação. Jesus está nos advertindo a respeito do seu reino. Para que você entre no reino, você precisa ser encontrado fiel. Nós vamos estudar isso hoje. Aonde isso? 2 Coríntios 5. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Irmãos, eu estou correndo porque isso aqui nós já falamos na última mensagem, né? Eu estou só dando uma recapitulada. Então, irmãos, quando Jesus vier para buscar a sua igreja antes da grande tribulação, a Bíblia fala que ele vai estabelecer o tribunal, que o apóstolo Paulo chama de tribunal de Cristo, que não é um tribunal a respeito de salvação ou não. Veja, Jesus só pode julgar aqueles que ele comprou, certo? Jesus pode julgar o ímpio? Não.
Somente aquele que ele comprou. Agora, se Jesus já comprou, já é salvo, irmãos. Então é um julgamento, é uma prestação de contas daqueles que foram servos. Andressa comentou uma questão interessante comigo essa semana, e falou o seguinte, eu estava falando que o servo, ele é como um escravo. Então, ou seja, ele tem um dono. E esse dono é ele quem poderia abrir mão da gente ou não. Não é uma decisão nossa. Então, aquele que te comprou e hoje você é servo, ele não abre mão de você. E ela falou assim, mas a Bíblia tem nas parábolas daqueles que eu falei que não havia contrato de trabalho, era questão de escravo, era comprado. Ela lembrou daquela parábola, mas tem aquela parábola onde os trabalhadores recebem salário. Eles foram contratados só por um dia. Mas veja, a Bíblia é muito clara quando é trabalhadores e quando trata de servos, tá? Nós somos servos, nós não somos trabalhadores contratados. Nós somos comprados como escravos. Então Jesus, ele vai fazer conta com nós, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo. Agora, isso é só para crente. Porque veja, o ímpio não tem obra por meio do corpo. O que é o corpo de Cristo, irmãos? É a igreja. Não é para ímpio isso aqui. Isso é para a igreja, tá? Então, vai ver aquilo que cada um fez, ou por bem ou por mal. Ou seja, se você fez por bem, se você cumpriu a vontade do seu Senhor, você vai receber segundo o bem. Mas se você fez coisas que são dignas de reprovação, você também vai receber segundo o mal. Nós já vamos falar a respeito do que é a punição dispensacional, né? da dispensação milenar. Apocalipse 3:10, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, ou seja, aqueles que forem encontrados fiéis, serão guardados na grande tribulação. Isso que diz aqui, porque você guardou a minha palavra, né? Eu vou te guardar na hora da provação, que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Esse também é um versículo muito interpretado de forma errada. As pessoas falam que a coroa se refere à salvação, irmãos. Mas veja, a coroa aqui fala da recompensa, fala de um galardão. E primeiro que eu quero que você entenda que a coroa, ela não é literal, tá? A coroa, você não vai receber lá uma coroa. Tem gente que acha que é literal, irmãos. Tem gente que acha que cada pessoa que você ganha para Jesus, você ainda ganha uma pedrinha para colocar na sua coroa. Se você está nessa expectativa, deixa eu acabar com ela aqui. E veja, uma coroa de ouro num lugar onde as ruas são feitas de ouro, não vale nada, irmãos. Coroa fala de posição de autoridade. A recompensa que o Senhor vai dar para cada um, de acordo com as suas obras, é reinar com Cristo. Então coroa são posições no reino. Quando a gente fala, o rei da Espanha perdeu a coroa, ou seja, ele deixou, não é que ele perdeu fisicamente a sua coroa, ele deixou de reinar. Agora, isso não pode ser aplicado para a salvação por dois motivos. Porque se a salvação é de graça, irmãos, você não tem que receber nenhuma recompensa, porque você não fez nada para merecê-la. Então não tem sentido eu te dar um galardão porque você foi salvo. Mas se você não fez nada, você foi salvo pela graça, não foi por suas obras. Por que eu tenho que ainda te galardoar porque você aceitou Jesus? Não tem sentido. E outra coisa também que não tem lógica é o seguinte, que ninguém precisa tomar a sua coroa. Por isso não pode se aplicar para a salvação. Eu não preciso roubar a sua salvação para que eu seja salvo. Eu vou tomar a coroa do fulano lá, porque eu preciso ser salvo. Então, ele já eu vou tomar dele a salvação. Não, salvação ninguém toma de ninguém. E tem para todo mundo. Então, irmãos, a coroa diz respeito ao galardão, aquilo que aquilo que o Senhor vai nos entregar como recompensa quando nos encontrar como servos fiéis. Amém? Aqui fala também, 1 Coríntios 3, respeito
do reino, né? Diz o seguinte, que o alicerce já foi posto, é Jesus Cristo. E que nós podemos escolher a maneira como nós vamos edificar a nossa vida cristã. Nós podemos edificá-la com ouro, com pedras preciosas, com prata, mas podemos edificar com feno, madeira, palha. E que aquele dia, né, aqui está com dia maiúsculo, por ser o dia do tribunal de Cristo. Ele vai provar a obra de cada um. Então, se alguém que aquilo construiu permanecer, ou seja, se você construiu com ouro, pedras preciosas, com prata, você receberá uma recompensa, ok? Agora, se você construiu com madeira, feno e palha e se queimar, você vai sofrer prejuízo, você não vai ter recompensa. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Aqui está falando claramente também de recompensa. Está falando daquilo que você constrói para o reino dos céus. Então veja, é algo que está em aberto. O reino dos céus está em aberto. Você pode definir hoje a maneira como você vai construir e o que você vai ter que apresentar diante de Jesus no dia do tribunal de Cristo. E é isso que Jesus dá o enfoque. Por isso que Jesus fala, esteja vigilante, seja achado fiel, porque isso é o que vai determinar. A questão não é mais a nossa salvação. A questão é aquilo que nós estamos determinando para o nosso futuro eterno. Você já parou para pensar nisso? Um período muito curto de tempo que nós temos que vai definir um grande período de tempo depois. Vai definir a nossa eternidade, aquilo que nós fazemos hoje. E também eu falei a respeito daqueles que, lá em Mateus 24, os discípulos, o Senhor Jesus fala no final, daquele servo que foi achado infiel, e diz que ele seria lançado com os hipócritas, né, onde haverá choro e ranger de dentes. E muita gente acredita que isso é o inferno, mas esse versículo aqui ele é muito claro, Lucas 12, 47. Aquele servo que conhece a vontade, peraí, não é esse não, é o seguinte, eu lhes digo em Mateus 8, 11, muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, aonde, irmãos? No reino, ok? No reino, você vai se assentar com aqueles que foram dignos de coroa, mas os súditos do reino, ou seja, aqueles que aceitaram a Jesus, amém? São súditos do reino. Quem não é crente não é súdito, irmãos. Quem não é crente, não entra nessa história, não entra nessa equação. Mas aqueles súditos, mas os súditos do reino, ou seja, aqueles que não receberam coroa, não têm posição de autoridade, serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Está falando do reino dos céus, mas está falando daqueles que não vão receber recompensa. Eu pulei 2 versículos aqui. Ok. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Esse versículo é muito conhecido. O pessoal conhece só o final dele, que é esse aqui, ó. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, pastor, é melhor a gente nem escutar essas coisas, porque você sabe, né? Quem muito é dado, muito é pedido, né? Pastor, eu não gosto de ler a Bíblia, porque quanto mais eu souber, mais Deus vai cobrar de mim. E faz sentido até certo ponto, porque aqui diz que aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem realiza, receberá muito açoite. Está dizendo que ele vai para o inferno aqui? Não, está dizendo que ele vai ser punido. Agora o que é açoite nós vamos ver. Mas aquele que não conhece, ou seja, eu não vou nem ler, pastor, nem me conta essas coisas, porque eu não quero ser cobrado, né? Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites, mas receberá. Então, interessante que a recompensa vai ter, vão ter níveis de recompensa, níveis de autoridade, mas a punição também vão haver níveis de punição. Então fala que aquele que conhecia a vontade do seu Senhor e não praticou, vai receber muitos açoites. Mas aquele que não conhecia e não praticou, vai escapar, irmãos? Não, também vai receber. Então o que é melhor?
melhor é conhecer a vontade do seu Senhor e fazer a vontade do seu Senhor. Que além de não receber punição, você vai receber galardão. Amém, irmãos? Quantos querem receber galardão naquele dia? Aleluia, glória a Deus. Está ficando legal o negócio. E aqui também, 2 Timóteo. Essa palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele também reinaremos. Se perseverarmos, entendeu aqui? Se você perseverar, se você guardar a fé, você vai reinar. Agora, se o negarmos, Ele também nos negará. Ah, falei, pastor, que perde a salvação. Se a gente negar Ele, Ele vai negar a gente. Mas olha que interessante, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Isso aqui dá nó em quem não entende a diferença entre salvação e reino, irmãos. Isso aqui é um nó tremendo, porque ao mesmo tempo que fala que Ele vai nos negar, fala que Ele vai permanecer fiel, ainda que a gente seja infiel. O que está dizendo aqui? Lembra que Jesus disse, olha, muitos que expulsaram demônios em meu nome, e fizeram obras e curaram enfermos, vão chegar naquele dia, e eu vou falar, apartai-vos de mim, malditos, pois não vos conheço. Você já ouviu isso? Então, Jesus está dizendo o seguinte, que Ele vai negar essas pessoas, porque Ele está falando a respeito de posições do reino, mas nem por isso, ainda que a pessoa seja infiel, ela vai ir para o inferno, ela continua salva. Por isso que Ele fala, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Está confuso, irmãos? Bem, eu vou falar 3 parábolas aqui, que eu imagino que vai clarear. Parábolas que são especificamente a respeito do reino dos céus. Então, a primeira delas, eu queria que você abrisse aí, Mateus 22, 2. Para que você entenda a respeito do reino dos céus, que é aquele período do milênio, período de 1000 anos. Mateus 22, olha, não sei porque eu coloquei 2, a partir do 1. Então começa assim, Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo, 2 pontos. O que Jesus começa a falar aí no verso 2, irmãos? O reino dos céus. Amém? Então essa parábola é sobre salvação, irmãos. Essa parábola é a respeito do reino. O que é o reino? É aquele período de 1000 anos onde Jesus vai governar aqui na terra. Apocalipse 20, ok? Então essa parábola ela está explicando como que as coisas vão funcionar no reino, tá? Vamos lá. O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. Olha que legal isso. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Então, vou até aí, eu já vou continuar. Irmãos, isso aqui é uma palavra profética. Jesus está falando de uma parábola, está falando de algo que já aconteceu de certo ponto. Então, a Bíblia fala que o Senhor, Ele preparou um banquete. Você sabe, a igreja é conhecida como a noiva de Cristo. Cristo é o noivo que vai se casar. Na verdade, esse milênio é um momento onde Jesus Cristo se casa com a sua igreja.
E é um período de grande festa, sabe, em alguns lugares, mas em algumas cidades menores ainda é muito comum quando uma pessoa casa muito importante ou muito rica, eles darem uma festa, não sei, de uma semana. É assim lá no Rio Maria, Valdeci? Tem festa de uma semana lá, mata os boi e tal. Agora Jesus, ele é o príncipe dos príncipes. A festa dele não dura uma semana, a festa dele dura 1000 anos. Amém? O banquete, as bodas do Cordeiro vão durar 1000 anos. E a Bíblia fala que ele tinha convidados. Agora, que convidados eram esses que ele mandou chamar, irmãos? Isso aqui aponta para os judeus. A Bíblia fala que os judeus foram escolhidos como uma nação sacerdotal. Sabe, tem gente que acha que Deus só queria salvar os judeus. E nós entramos de gaiato porque os judeus recusaram a Cristo. Mas isso não é verdade. Se você lê o profeta, às vezes ele fala que os judeus foram escolhidos como uma nação sacerdotal, ou seja, eles eram para ser os sacerdotes, aqueles que iriam ser como os levitas no Velho Testamento. A nação queria representar a Deus, iria apresentar Deus para todo mundo, mas o propósito de Deus não era salvar apenas os judeus, como alguns de forma errônea pensam. Mas aqui Jesus diz o seguinte, que aquele rei preparou o banquete e enviou os seus servos para os convidados. Quem eram os servos de Deus que foram enviados aos convidados? Eram os profetas. Os profetas que foram enviados no Velho Testamento, chamando o povo para se voltar a Deus. E aqui fala que esses servos, esses convidados não aceitaram o convite. E mais do que isso, pegaram e ainda mataram alguns desses servos. Ou seja, isso aconteceu com alguns profetas do Senhor que foram maltratados pelo povo e outros foram até mortos. E aí fala que o rei ficou irado e enviando o seu exército destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Isso aconteceu, irmãos. Jerusalém foi pisada pelos gentios no ano 70. Foi destruída, foi destruída pelo exército romano. E aí ele diz o seguinte: olha, o banquete está pronto, então agora vocês vão às esquinas e convidem para um banquete todos aqueles que vocês encontrarem. Aí, veja, não a salvação, irmãos, mas o reino que tinha sido preparado para os judeus, que eram a nação sacerdotal, foi estendido para nós. E todos aqueles que, hoje todos nós somos os convidados, mas é interessante que antes, para que você pudesse fazer parte, ele fala que os convidados não eram dignos, você tinha que ser digno para você participar. Mas agora ele convida gente boa e má, ou seja, isso aqui fala da graça de Deus, não é mais dependendo daquilo que você faz. Você não tem mais que cumprir a lei para se qualificar para essas bodas. E aqui fala que a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Então isso aqui está falando a respeito desse período do milênio. Mas agora olha o que acontece aqui no verso 11, irmãos. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Interessante, irmãos, que havia uma roupa apropriada para você participar dessa festa. E havia um convidado ali naquela sala que ele não estava com essas vestes. E aí o rei lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lance-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Esse também é um verso muito conhecido, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Eu vou explicar para você agora o significado disso. Aliás, uma vez até eu fui pregar sobre isso, e eu também não tinha muito conhecimento. Foi logo no começo, quando eu comecei a pregar, e uma pessoa veio indignada me perguntar: mas ele mandou o cara embora por causa de roupa? Como assim? E depois eu fui estudar essa figura aqui, e realmente Jesus usa uma parábola baseada naquilo que era o costume da época. Quando você dava uma festa de casamento, o rei ele era tão rico que ele mesmo dava a roupa para as pessoas poderem ir à festa.
Então a roupa ela não era sua. Quem dava roupa era o próprio rei. Mas o seu papel era vestir a roupa que o rei te deu. Amém? Mas Jesus fala que essa parábola aqui não está falando de salvação, está falando a respeito do reino. Eu sei que muita gente pensa que esse convidado que foi encontrado lá na festa, sem as roupas, sem as vestes nupciais, as pessoas acham que ele é um não salvo, que ele é um não crente. Mas não é verdade, irmãos, por algumas razões que eu vou te dizer aqui. Primeiro, porque ele aceitou o convite. Para ser salvo, basta você aceitar o convite, basta você aceitar a Cristo. Então ele não só aceitou o convite, como ele foi até a festa. Então nós não podemos dizer que ele era alguém não salvo. Muito pelo contrário, ele queria participar, mas qual que era o problema dele? Ele não estava qualificado. Então aqui não está falando a respeito de salvação, porque a salvação não depende de qualificação. Qualquer um de nós, se aceitar a Cristo, está salvo. Mas para que você possa fazer parte do reino milenar, desses 1000 anos, para que você possa governar e participar dessa festa, para que você possa ser alguém da família real e não um súdito, você tem que estar qualificado. Agora, o que são as vestes nupciais, irmãos? Apocalipse 18:9 fala que as vestes são os atos de justiça dos santos, ou seja, são as nossas obras. Para que você possa ser qualificado para entrar no reino, você precisa ter obras, você precisa estar vestido apropriadamente. E por isso que no final fala que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Ou seja, todo aquele que foi salvo, ele é convidado para poder entrar no reino. Mas apenas alguns se qualificam a participar do reino dos céus. Entenderam? Essa é a primeira parábola a respeito do reino. A segunda está em Mateus 25. Olha como é que começa Mateus 25. O reino dos céus será, pois... Então Jesus está explicando a respeito do reino e não da salvação. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo, azeite. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram a prudentes: dê-me um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês, vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Novamente Jesus está nos advertindo. Irmãos, nós temos que vigiar. O tempo inteiro Jesus está falando: vigie, toma cuidado, porque você não sabe quando o noivo vai chegar. Mas quando ele chegar, é preciso que você tenha azeite. Vou explicar o que é isso aqui. Primeira coisa, irmãos, novamente, muita gente acha que essa parábola aqui fala a respeito de salvação, mas ela fala a respeito do reino. Por que não pode ser usado para salvação? Primeiro, nós temos 10 virgens, 10 noivas. Veja, noiva é quem vai se casar. Ou seja, as 10 estavam preparadas para casar. Então, se você falar que salvação, se é você aceitar a Cristo. Veja, essas mulheres não só aceitaram, como estavam prontas, estavam esperando pelo noivo.
Então você não pode dizer que 5 delas não eram crentes. Mais do que isso, virgindade na Bíblia aponta para pureza, pessoas que eram puras, ou seja, não tinham pecado. Provavelmente, não que exista algum humano que não tenha pecado, mas todo aquele que foi lavado pelo sangue de Cristo é puro aos olhos de Deus. Então você não pode dizer que nenhuma delas se qualificava para o casamento. Mas para que pudesse entrar na festa e a Bíblia fala que elas adormeceram, ou seja, fala que elas morreram. A Bíblia adormecer significa morrer. Então, isso aqui fala de crentes que já passaram, ou que morreram antes da vinda do Senhor Jesus. E aí fala que o noivo tardou, por isso elas morreram. Mas aqui fala que à meia-noite elas foram acordadas, ou seja, no momento em que Cristo vai levar a sua igreja, todos os crentes que estiverem vivos, e até os que já morreram, vão se acordar para encontrar com o noivo. Mas há algo que fez diferença para elas poderem participar das bodas, do casamento ou não. Como eu falei, as bodas representam o reino. Jesus disse aqui no começo que ele está falando a respeito do reino. E era o quê? Era o óleo que algumas tinham. E é interessante que o óleo, ele pode ser comprado, irmãos. Se você olhar Apocalipse, a Bíblia fala assim, Deus fala para a igreja de Laodiceia: aconselho-te que compres de mim ouro. Sabe, você pode comprar o óleo. Óleo fala de unção, de você ser cheio do Espírito, de você buscar a Deus. Então aqui fala da vida de pessoas que talvez viveram uma vida devotada a Deus, cheia de óleo, cheia da presença, cheia de intimidade com o Senhor. E fala de outras que, apesar de puras, apesar de virgens, apesar de estarem preparadas para o casamento, não tinham intimidade. Tanto que o noivo, quando chega, o que ele fala para essas 5 que não tinham óleo? Ele responde assim: a verdade, ou talvez na sua versão, que é uma versão mais bonita, diz assim: em verdade vos digo, não vos conheço. Agora, pode o Senhor não conhecer alguém, irmãos? O Senhor conhece a todos, o Senhor é onisciente. Mas ele fala aqui de um nível de conhecimento que é o nível da intimidade. Nível de pessoas que têm intimidade com o Senhor, que buscam a sua presença e conhecem a sua voz. Ele está falando que essas pessoas que carregam o óleo do Senhor, é as que vão participar desse período do reino dos céus, é as que vão entrar para esse casamento. Jesus está falando do reino. Mas em seguida ele continua, ele vai trazer mais uma parábola, ainda está falando do reino dos céus, que é no verso 14, ele fala sobre a parábola dos talentos. E também será, ou seja, ele está falando a respeito do reino dos céus. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2, a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5, veja, eu ganhei mais 5. E o Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 e eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Sabia que colhe onde não plantei e junto onde não semeei. Então devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando voltasse eu recebesse com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois o que tem mais será dado, e o que em grande quantidade.
mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Bem, isso é mais uma parábola a respeito do reino, irmãos. E também muito mal interpretada. Muitas pessoas falam que esse servo de um talento, quem já conhecia essa parábola? Muita gente fala que esse servo de um talento, ele não foi salvo, ele foi rejeitado pelo Senhor. Mas veja, a Bíblia fala claramente que ele era servo. E diferente, né? Até a questão que o Andrés falou, ele não foi contratado, ele não era um trabalhador, ele era um servo, ou seja, ele era escravo, ele foi comprado. E quando se aplica aos crentes, foi comprado com o sangue de Cristo. Agora, alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo, pode ser condenado ao inferno? Não. Então ele está falando aqui a respeito de um servo de Cristo, de um escravo, de alguém que foi comprado pelo sangue. E quem que é o senhor daquele servo? Quem o comprou? O próprio Jesus. E esse senhor se ausentou. Então Jesus ele está contando uma parábola a respeito de si mesmo. E ele fala que ele se ausentou e deixou aqueles servos trabalhando na sua obra. Qual que é a obra desse Senhor nos dias de hoje, irmãos? É a igreja. Agora, trabalhar na igreja, irmãos, não é que você precisa vir aqui nesse prédio fazer um expediente, não é isso. A igreja não é esse prédio aqui, a igreja somos nós. Quando esse Senhor te entrega para trabalhar para a sua igreja, está falando de você trabalhar, pregar o evangelho, de você cuidar dos seus irmãos, de você estar conectado com o corpo. Então ele fala que ele coloca esses servos enquanto ele se ausenta, e ele coloca no seu campo, ele coloca na igreja, ele coloca e ele espera uma atitude desses servos. Esse é o grande problema da vida cristã, irmãos. Que a gente acha que Jesus morreu na cruz apenas para dar um lugarzinho melhor para a gente quando a gente morrer. E a gente continua vivendo a nossa vida. Sabe, esse é o problema desse servo aqui que estava fora do reino. Que ele tinha talvez os seus próprios interesses. O Senhor lhe confiou algo para fazer. O Senhor lhe entregou algo, mas ele simplesmente ignorou. Ele fingiu que não era com ele. Sabe, irmãos, tem vezes que eu falo algumas coisas aqui, e eu fico imaginando assim, parece que a flecha vai e o cara só desvia assim, ó. Acha que é para o cara de trás, acha que é para o do lado, acha que é mas nunca é para ele. Às vezes você libera uma palavra de exortação, a pessoa, se o fulano tivesse aqui para ouvir essa palavra, miserável. Deixa eu falar, Deus fala com quem está aqui, Deus não fala com quem não está. Sabe, e essa é a questão desse um servo de um talento. Talvez porque ele tivesse um talento só, ele olhou para o que tinha 5. Você sabe, geralmente o que tem 5, ele prega, ele toca algum instrumento, né? E falou assim, já tem servos de 5 talentos aqui, não precisa de mim. Mas a questão é que você não vai prestar conta pelo todo da obra, você vai prestar conta por aquilo que Deus queria que você fizesse. E a Bíblia fala que o Senhor, ele entregou cada um conforme a sua capacidade. Irmão, você há de convir comigo que cada um tem uma capacidade. Eu não tenho uma capacidade de tocar instrumentos, a minha capacidade é essa aqui. A sua vai ser diferente da minha. Cada um, o Senhor entregou uma capacidade específica. Sabe, e pode ter gente fazendo o quanto quiser, isso não exime a sua responsabilidade. Porque você vai prestar conta por aquilo que Deus requereu de você fazer. Mas a minha igreja fazia muito, mas e você? O que você fazia? Sabe, essa parábola eu acho ela fantástica, irmãos. E é interessante que, assim como o apóstolo Paulo falou, que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas, essa parábola também diz que num determinado dia aquele Senhor voltou e fez contas com os seus servos. Agora, a questão não é se, a questão é quando. O Senhor vai prestar contas.
individualmente. Aí não adianta você, mas justificar por causa disso. Não, Deus vai querer saber de você, o que você fez. Sabe, e é interessante, porque a gente acha que só faz quem faz muito. Mas o servo de 2 talentos, ele teve a mesma recompensa, também teve tanta recompensa quanto o servo de 5 talentos. O problema foi aquele que simplesmente não fez. Esse servo, ele não foi apto para entrar no reino. Veja, eu não estou falando de salvação, irmãos. Não, nós não podemos aplicar isso aqui para salvação, porque, veja, se esse servo de 1 talento fosse um ímpio, não funciona essa parábola. Primeiro, porque ele não estaria trabalhando no campo do seu Senhor. Se ele é um ímpio, Deus não chama ímpios para trabalhar na sua igreja. Pior, mais complicado, o Senhor não entrega talentos para ímpios. O Senhor só entrega talento para aqueles que são os seus servos. Então, esse servo de 1 talento é uma advertência para os crentes. Jesus está falando que o reino dos céus é dessa forma. Então, ele está falando apenas daqueles que fazem parte do reino. Então, fala que, para que você possa entrar no gozo do seu Senhor, entrar na alegria, ou seja, participar desse período de 1000 anos, que é o reino do Senhor, as bodas do Cordeiro, você precisa ser encontrado fiel. Então, esse servo de 1 talento, ele simplesmente decidiu ignorar a vontade do seu Senhor. E é isso que Jesus ele está falando para nós, irmãos, que nós não devemos ignorar aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Mas pastor, como que eu vou saber o que Deus quer que eu faça? Bem, nós falamos de 3 parábolas aqui. No caso da parábola das 10 virgens, ali a qualificação para entrar no reino era ter intimidade com o noivo, era ser cheio do azeite, cheio do óleo. Então a primeira coisa que eu aconselho a você a fazer é você buscar a intimidade com o Senhor. Você não seja uma noiva despreparada, uma noiva nécia, uma noiva sem óleo, uma noiva que, na verdade, não faz nem muita questão de casar. Sabe, quando a gente começa a pregar sobre os fins dos tempos, tem algumas pessoas que sempre falam, pastor, Deus me livre, tenho medo do fim. Eu falo, mas a Bíblia fala que nós devemos amar a vinda do Senhor. Sabe, aquele que ama o seu Senhor, ele quer se casar logo, ele quer que essas coisas aconteçam logo. Sabe, esse talvez seja o primeiro requisito, é ser uma noiva cheia do azeite, cheia da intimidade. Mas eu posso dizer mais, se você é alguém que tem o coração para o seu Senhor, aquilo que importa para o coração dele, vai ser algo que vai importar no seu coração. E aí você vai receber os talentos que o Senhor te confiou. Não importa mais a sua agenda pessoal, você vai cuidar dos interesses do seu Senhor. Sabe, existem muitas formas de você servir a Deus com seus talentos. Sabe, servir a sua igreja, servir as pessoas, de você fazer aquilo que importa para o coração de Deus. Sabe, essa é uma das qualificações para que você entre no reino. E por último fala também das vestes nupciais, foi a primeira parábola que eu falei, você estar vestido adequadamente, fala de você ter obras, de você ter atos de justiça, de você ter alguém que fez coisas pelo reino do Senhor. Sabe, a Bíblia fala que existem 2 reinos paralelos. A Bíblia não fala de muitos reinos, fala que existem apenas 2 reinos nessa terra. Jesus fala que era impossível você servir as riquezas, talvez na sua versão, servir a Mamon, que é o Deus das riquezas, ou servir a Deus, porque ou você ia amar demais um Senhor e acabar aborrecendo o outro, ou vice-versa. Sabe, só existem 2 senhores, irmãos, para que nós escolhamos. O problema é que às vezes esse Deus da riqueza, ele envolve o nosso conforto, ele envolve o nosso bem-estar, mas a Bíblia fala que você tem que fazer uma opção, sabe, e essa opção você precisa tomar logo, porque
muito em breve o Senhor vai avaliar aquilo, as suas decisões. E de acordo com as suas decisões, Ele vai definir a sua recompensa. Aqueles que foram dignos, aqueles que desde já se importaram pelo reino, esses vão receber posições no reino. Aqueles que não se importaram com o reino, aqueles que não escolheram as coisas do reino, mas resolveram, decidiram viver as suas próprias vidas, esses vão ser súditos no reino, apesar de salvos. Sabe, irmão, mas não queira isso. Queira ser encontrado fiel. Queira ser um servo que vai ser recompensado pelo seu Senhor, que vai ser aprovado naquele dia, para que você possa fazer parte do reino.